Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma atualização da Vale, empresa que na minha opinião levaria nas costas o Ibovespa na semana que passou. Hoje falo com vocês dia 10, então ó, do dia 5 ao dia 9 seria ali a principal protagonista. Confesso que foi uma boa ação para a semana no comecinho, com o feriado norte-americano no primeiro dia da semana, dia 5, depois o nosso na quarta, quinta, mas sexta-feira, de fato, ela foi a protagonista e aí sim, fiquei menos mal falado. E vamos lá comentar um pouquinho sobre cenário base para o minério de ferro, cenário base para Vale, condições macroeconômicas, o que eu espero para essa semana que se inicia no dia 12. E por fim, a gente vai estudar a Vale na ótica do position, né, na ótica que você está abrindo posição no curto prazo, tá? E também na ótica do longo prazo, por que não? Certo? Sem mais delongas, passo para vocês aí o nosso digníssimo disclaimer. E vamos lá. Eu vou começar, pessoal, com condições macro. E a principal dela, o principal trade desse segundo semestre, tá? Ou desse terceiro tri, mais para o quarto tri quase, né? É o DXY. Então a condição do DXY para mim, pessoal, chegou em um fim de demanda compradora, tá? Lembrando, DXY para cima, commodities para baixo. Basicamente isso, né? Vocês estão vendo que o DXY é o dólar perante libra esterlina, perante euro, perante ien, tá? E ele se valorizou muito durante o ano de 2021, finalzinho dele, mas principalmente 2022 inteiro, tá? Então, dólar no Brasil forte desde 2017, quando a gente começou a cortar juros, tá? Dólar mundo forte desde 2022, tá? Então, o nosso dólar no Brasil é algo à parte, o ciclo totalmente diferente, principalmente até pela nossa política monetária atual. O dólar mundo, DXY, dólar contra as moedas do G8, vamos colocar, é um outro ciclo, tá? E eu vejo que esse ciclo acabou de alta em 110.800, tá? Então, o pior cenário que eu tenho para a semana que vem, e eu vou errar na tese, seria o DXY retomar, tá? Um topo duplo. Ele passar a semana que vem inteira subindo. Mas eu acho que não vai acontecer. Por quê, pessoal? Primeiro, dados mais animadores ou menos tristes chineses vão começar a pipocar, ponto 1. Ponto 2, o Fed, nas suas entrevistas, estará ali silenciado, porque ele entra em período de silêncio, próxima reunião dia 21 de setembro. Então eu vejo que os emergentes e as commodities têm, vamos dizer assim, paz, terão paz até dia 21, até a próxima subida do Fed, que está marcada aí para 0,75, tá? Nesse período, eu vejo as commodities, de maneira geral, subindo. Então, o trade de inflação deve retomar. Eu achava que seria desde o começo da semana, que se passou, desde o dia 5, mas ele deu as caras de maneira mais forte sexta-feira, tá? E eu vejo que continuamos com essa cara semana que vem. E para o mês, eu estou mais otimista para o IMAT. E até pela dinâmica, se o IMAT sobe, é porque a inflação, a percepção de inflação volta, até por essa percepção de inflação voltando, que eu estou menos otimista para o ICOM, para o IMOB, para as small caps. Ponto. Essa seria, então, a alocação de recursos. Sai dinheiro da economia doméstica, das empresas ligadas à economia doméstica, vai dinheiro para as exportadoras. É isso que eu estou imaginando. A Vale é uma delas e é privatizada, então é a que mais tem caminho tranquilo, sem estar relacionada a pesquisa A, pesquisa B, comentário A, comentário B, a política adotada X ou Y. Então a Vale tem esse caminho livre, por isso que eu achei que ela seria, e acabou sendo no final da semana, né, a protagonista do Ibovespa. Eu continuo com esse protagonismo, tá, com menor intensidade menor, mas eu vou trazer para vocês, tá, quais são os alvos. E aqui, pessoal, então o pior dos mundos para os mercados em geral será sempre daqui para o final do ano, tá? Dia 21 é importante por causa da reunião do Fed de setembro, mas daqui para o final do ano o pior vai ser o DXY não ceder abaixo do 108. Tá? Porque aí o mundo está preferindo o dólar perante commodities. Ou seja, eu quero ficar seguro na principal moeda do mundo, porque a Inglaterra está expansionista, porque a Europa vai abrir o fiscal. Essa é a tendência, pessoal, que a Europa, os países ricos, combatam a inflação e o Putin, de certa maneira, via fiscal, via aumentando dívida, tá? E não via diplomacia, não via esquecendo ou excluindo, né, deletando as sanções. Me parece que essa vai ser a dinâmica. Então, por 1 a 2 anos, nós teremos a Europa se endividando, quem pode, tá, para subsidiar o custo de energia. Tá? Isso vai trazer uma dinâmica, pessoal, de mais tempo, maior tempo, tá, dos bancos centrais
com políticas ou neutras, tá? Ou restritivas. Tá? Então, aquela tese minha de juros neutro, ela cada vez mais ganha força com essa decisão. Os países no bloco europeu, principalmente, tá? Optarem por fiscal e não por o remédio aí mais o pior dos remédios, que seria negociar, tá? Com o Putin. Basicamente isso. Tá? Então vamos lá. Com o DXY cedendo, se eu estiver certo, o DXY cede. Tá? Tecnicamente que está pedindo que ceda um pouquinho mais. O que vai contra a minha tese do DXY ceder? O que eu acabei de falar. Tá? Conforme outras moedas, tá? Comecem a ter estímulos fiscais, comecem a ter pacotes fiscais ali entre Alemanha, principalmente Alemanha e Inglaterra, essas moedas se enfraquecem perante o dólar. Porque no dólar, tá, nós não temos nenhum pacote fiscal novo, pessoal. Tem eleições lá agora. Tá? Então, os Estados Unidos é inflação futebol clube. Democratas querem baixar a inflação quanto antes, tá, para poder ali não perder todo o domínio do Congresso. Tá? Então, o tio Sam tá hawkish e ele deve continuar até as eleições. Depois, tudo muda. Tá? Então, eu vejo que o dólar tem esse porém. Por isso que o meu cenário é que ele enfraqueça, mas ele lateralize. Tá? Entre 105, 105,340, 105,900, tá? Até os 108. Tá? Não vejo ele ficando muito tempo, tá? No 110. Então, quanto antes ele sair daqui, melhor. E abre o trade pro commodities se ele perder o 108. Então, é muito importante que o DXY e que o dólar enfraqueça levemente. Tá? E qual que é o ponto positivo para ele enfraquecer? É a China crescer loucamente. Tá? Ou seja, aqueles gargalos de oferta que fazem a inflação ficar ruim dissiparem. Tá? A China é responsável, então, pelo DXY cair, pessoal. A Europa não, porque os pacotes fiscais devem continuar. Então, se China crescer, a percepção pró-crescimento aumenta e aí o dólar sai da segurança e esse dinheiro que está nele vai para as commodities de novo, vai para crescimento. Tá? Então, a gente depende, e é cenário meu, que dados chineses sejam menos piores e que os Estados Unidos fique como o malvadão dos juros por mais tempo. Então a gente deve ver o DXY cedendo um pouquinho e a curva de juros americano nem tanto, tá? Ou não cedendo, sabe? Então isso pode ser uma dinâmica curta, pró-commodities, mas a médio prazo é anti-commodities, tá? De maneira geral é anti-commodities, pessoal, não só aqui, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Beleza? Então setembrão até o dia 21 é um dia pró-commodities, é um gap pró-commodities, um spread de dias aí pró-commodities, mas não é uma reversão, pessoal. Não estamos em um ciclo de expansão de commodities. É só um momento técnico ou até ali de especificidade de calendário interessante para cima. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos estudar o minério de ferro. Então, o meu cenário base está intacto, ainda bem, tá? Que é o amarelo. Tá? Então, a mínima do cenário base é o 94,10. Os 95,50. Metade do caminho, 108. E é para lá que nós vamos. Então, na minha opinião, por essa análise, esse caminho a ser surfado pela Vale. Estamos a 104 no minério de ferro. Então há ali mais $4 para se ganhar. Então a Vale vai para cima, na minha opinião, semana que vem. E o máximo do cenário base, nesse até dia 21 de setembro, por exemplo, é que o minério encare aqui novamente os 133,95. Então, ficando de novo nessa faixa aqui, que é a faixa que eu escolhi para que ficasse 2022 inteiro. Tá? Confesso que em um momento bem grande aqui, 2 meses, ela ficou acima, tá? Já em um momento bem pequenininho aqui, dias, semanas, né? 1 semana, 2 semanas, aqui é um gráfico semanal esse, tá? Ficou um pouquinho abaixo, levemente abaixo. Não chegou a ficar abaixo aqui, ó. Há 2 semanas que arriscou ficar abaixo dos 87 aqui. Beleza, pessoal? Então, cenário então positivo, porque a simetria para o minério está para cima. Quem não está muito otimista, 108 mínimo, né? Segundo a minha análise. E quem tá mais otimista, 133. Então, um spread bom para cima aí, tá? O IFR sai de sobrevenda, tá? Sai de sobrevenda, certo? E começa a encarar o rumo aos 50% aqui. Então, tem espaço técnico para isso. Beleza, pessoal? Bom, Vale. Análise semanal, muito importante. Contexto, pessoal. Greve dos caminhoneiros em diante, tá? Vejam aqui que a Vale, sempre que atingiu, né, melhor,
35 ou menos no IFR semanal, achou fundo. Então foi assim. Vou traçar para vocês aqui os momentos. Então é um indicador bem legal para se utilizar. Então aqui, greve dos caminhoneiros. Tá? Tivemos aqui mais um momento de venda. Tá? E percebam que achou fundo. Aqui nós tivemos 2020, né? Então, pandemia. Fundo. Depois, outros momentos aqui importantes. Não vou dizer para vocês que deu certo aqui, né? Deu certo por 1, 2, 3, 4 semanas. Na quinta não deu mais, tá? Mas depois deu super certo. Tá? Então, de novo, mostrando que o IFR, pessoal, da Vale aqui novamente. Não deu certo. Muito certo aqui. Opa, aqui. Né? Porque invadimos por pouco. Mas nós tínhamos um ponto técnico meu aqui no 61,78. Bateu certinho. Então, deu credibilidade para mim. Qual que é o cenário da Vale, pessoal? O máximo, o primeiro, perdão, é o 71,68. Então, vejo que ela caminha até lá, tá certo? Depois, mais otimista, 79,96. Tá? Essa é a minha análise com a correlação com o petróleo. Tá? Temos caminho livre, na minha opinião, até dia 21 de setembro para ficar tranquilo, tá? Porque o Fed vai entrar em período de silêncio. Tá? Então, a Vale... O primeiro alvo já tocou, 68,71. O segundo é 71,68. O terceiro e último, pessoal, eu não tenho o cenário base que ela invade os 84, tá? Mas a Vale é capaz disso. E a China é capaz de surpreender. Então, vou deixar bem claro. Tá? 79,50, 79,96. Tá? 61,42 são máximas e mínimas aqui que eu acho para esse ano inteiro. Como tocou na mínima, então está mais próximo agora do meio do caminho. Tá? Se voltar às mínimas aqui, nova oportunidade na minha visão. E 79,50, 79,96. 84,40 não é cenário base, mas está lá também, vai. Vou deixar aqui. E, bom, se você quiser acompanhar a Vale internacionalmente, né, acompanhe os seus pares, tá? Suas concorrentes. Então, acompanhe a Antofagasta, acompanhe a Rio Tinto, tá? E acompanhe também a Anglo América, tá? Elas tendem a se movimentar de certa maneira de maneira igual. Então, se uma se movimentou e a outra não, abre uma arbitragem, uma oportunidade de você tirar vantagem disso. Às vezes acontece, pessoal. Então, se vocês quiserem aí, no TradingView, tem as três. Só digitar aí Antofagasta, Rio Tinto. A Rio Tinto é só Rio, né? Mas só digitar Rio Tinto, Anglo American, vocês vão chegar aos tickers, tá? Para também ficar de olho nos seus pares globais. Certo, pessoal? Essa então foi a minha análise. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.